Tá, então, pessoal, quadrinho resumo, né? Consolidação no ente deve incluir as contas do quinto nível, né? Cujos dígitos sejam 1, 3 e 5, tá? Então, só exclui o 2. E no nível nacional, inclui o 1 e exclui os demais. Tá? Então, o nacional, um pouco contraintuitivo, é um pouco mais simples a consolidação. Tá? E no ente acaba que só exclui o 2. Tá? E aqui só inclui o 1. Bom, atributos conceituais da conta contábil. Então, o código, né, tem uma estrutura, é uma estrutura numérica que identifica cada uma das contas que compõem o plano de contas. Depois do código da conta, que a gente já fez, né, já escrevi aqui diversas vezes alguns códigos e a gente viu nos slides, e tem o nome e o título da conta, que identifica o objeto de uma conta. Ela tem uma função também, né, que descreve a natureza dos atos e fatos, o que basicamente a conta faz, né, para que ela serve. E a natureza do saldo, né? Identifica se tem saldo credor, devedor ou ambos os saldos. A conta ela pode ser tanto a débito, pode ser registrada tanto a débito quanto a crédito. E conta devedora possui saldo predominantemente devedor. Tá? Então, o MCASP ele traz lá para a gente que uma conta devedora não possui saldo só devedor, saldo predominantemente devedor. Pode ser que alguma questão de concurso faça alguma pegadinha em relação a isso, tal, mas a gente tem que deixar a mente um pouco mais aberta para entender que é predominantemente devedor. Assim como da conta credor, o saldo é predominantemente credor, e a conta mista ou híbrida, ela possui saldo credor e devedor. Indicador de superávit financeiro, tá? Financeiro F e P de permanente. Então, a classificação do ativo e do passivo em financeiro e permanente, ela permite a apuração do superávit financeiro no balanço patrimonial de acordo com a Lei 4.320, que assim dispõe. Né? Então, lá na Lei 4.320, artigo 43, está escrito que entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Tá? Eu vou apagar isso aqui para ficar um pouco mais fácil. Tá. A aula anterior a gente comentou um pouquinho sobre esses atributos, mas hoje, inevitavelmente, a gente tem que comentar de novo. Tá? O balanço patrimonial da Lei 4.320, ele é um pouquinho diferente do balanço patrimonial mais moderno que a gente conhece, que foi aí padronizado pela STN no MCASP. Né? Então, da Lei 4.320, a gente tinha aqui o ativo financeiro, o ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. E aí, né, isso aqui formava aqui o ativo real, isso aqui o passivo real, e aí a gente tinha aqui a parte do saldo patrimonial, né, que na verdade era o patrimônio líquido. Tá? Hoje o balanço patrimonial ele é um pouquinho diferente. A gente tem aqui, segue mais a contabilidade geral, né, que seria a contabilidade das normas internacionais. Então eu tenho um ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Aqui eu tenho o meu PL, tá? E aí, essa estrutura ela muda um pouco em relação à estrutura aqui da Lei 4.320. Nessa estrutura das normas internacionais, que é o que é feito hoje o balanço patrimonial, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, e a forma que a STN encontrou para identificar o que é conta financeira e o que é conta permanente, para fins da apuração do superávit, que é feito lá no balanço patrimonial, criou-se então para algumas contas do passivo e do ativo, pode ser circulante ou não circulante, os atributos P e F, tá? Que são aplicadas aqui a essas contas, tanto do ativo em geral e do passivo em geral, claro, exceto o PL. Tá? E aí eu tenho lá, eu consigo saber quanto de ativo financeiro eu tenho
e quanto de passivo financeiro eu tenho. E aí consigo fazer ativo financeiro menos o passivo financeiro, eu tenho o meu superávit financeiro. Tá? Então eu tenho aqui superávit financeiro, que é ativo financeiro menos passivo financeiro. E eu consigo identificar minhas contas financeiras de acordo com o atributo que cada conta contábil, tanto do ativo quanto do passivo, recebe lá na fase de escrituração. E aí, isso vem lá da 4.320, né, que também diz lá no artigo 105 que o ativo financeiro vai compreender o quê? Os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária, e os valores numerários. O ativo permanente, ele compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. A história se repete aqui com o passivo também. Tá? Basicamente, o que a gente consegue diferenciar do financeiro permanente é que o financeiro ele independe de autorização orçamentária e o permanente ele depende de autorização orçamentária. Mesma coisa para o passivo. Ele independe de autorização orçamentária e para o permanente ele depende de autorização orçamentária. O que é esse depende ou independe? Basicamente, ele independe quando já passou da fase não queria repetir, mas de autorização orçamentária. Ou seja, quando uma receita ingressou, ela deixou de ser só uma expectativa lá na minha LOA e passou a ser realidade. Então ela já está na minha conta bancária, então ela já pode ser escriturada aqui como um ativo financeiro. Entrou como ativo financeiro, já tem aquele valor lá no meu caixa ou no banco, eu não dependo mais de uma autorização orçamentária para recebê-lo, né? Já tá um ato que já está perfectibilizado. O passivo financeiro é a mesma coisa. Normalmente, o passivo financeiro ele é formado quando eu faço o meu empenho. Tá? A gente vai ver que depende um pouco, mas quando eu faço o meu empenho, eu já tenho um passivo financeiro constituído. Então, se eu já tenho empenho, eu já deduzi um saldo da minha dotação lá da LOA também. Então, essa autorização orçamentária eu já não preciso mais. Eu tinha que ter uma autorização orçamentária para fazer o empenho. A partir do momento que esse saldo sai da minha dotação e passa a compor o saldo do empenho, eu já consigo executar algo independentemente de autorização orçamentária. Não é que nunca existiu, pelo contrário, é porque já existiu e agora eu não preciso mais para seguir com as fases seguintes. Tá? Então, para a gente tentar entender o que lá em 1964 quiser dizer com esse independe e depende. Pelo menos hoje, de acordo com a sistemática de escrituração contábil do PECASP, basicamente assim que funciona, é claro, com as suas exceções. Então, a gente tem, então, tanto no ativo quanto no passivo, os indicadores de superávit financeiro, também chamado de atributo contábil, atributo da conta, que é o P, a letrinha P e a letrinha F, indicando permanente financeiro. Então, depois do empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária. Aí os passivos eles passam a integrar o passivo financeiro. Quando eu tenho por exemplo, eu tenho aqui uma provisão para 13º, né, que daí todo mês eu faço um débito numa VPD e um crédito num passivo. Esse passivo que eu faço aqui, o meu crédito, normalmente ele é um passivo P, porque ele é uma obrigação de pagar. Quando eu faço o empenho, esse passivo P, ele vai alterar o meu registro contábil, eu vou debitar esse passivo, que eu vou baixar ele, e vou creditar um outro passivo F, que daí, quando ele já está empenhado, ele vira F. Então, basicamente isso. Tá? Então, depois do empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária e os passivos passam a integrar o passivo financeiro. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. A exemplo das calções. Pô, mas aí eu falei que é no empenho que muda de P para F. Se é no empenho que muda de P para F, a gente tem uma peculiaridade dessas calções. Essas calções geralmente são receitas extra-orçamentárias, mas que também são financeiras. Passivos financeiros e ativos financeiros. Né? Que, por exemplo, se eu tenho, contratei uma empresa, um processo licitatório, para ela poder participar do certame, ela teve que me pagar um calção, eu, ente público. Eu registrei isso no meu ativo financeiro, mas eu registro também no meu passivo financeiro. Foi um recebimento extra-orçamentário, foi independente da minha execução orçamentária,
não submeteu ao processo de execução orçamentária, mas também é passível de ser registrado como com um atributo financeiro. Tá? Basicamente isso quer dizer, não é só aquilo que passa pelo processo de execução orçamentária. O controle da mudança do atributo de P para F, ele pode ser feito por meio da informação complementar da conta contábil ou por meio da duplicação de conta, sendo uma permanente e outra financeira. O exemplo que eu dei aqui é uma duplicação de contas. Então, por exemplo, eu tenho uma conta de ativo, que é a mesma conta, ela tem o atributo P ou o atributo F. Para eu trocar o P pelo F, eu vou ter que debitar uma e creditar a outra. Mesma coisa para o ativo quanto para o passivo. Tá? Mas esse controle do F e do P, ele também poderia ser feito por meio daquela informação complementar, que eu falei que a gente tem da natureza de receita, tem da fonte de recurso, mas normalmente o que se adota é a duplicação de contas. Tá? A informação complementar ela também pode auxiliar, mas normalmente o PCASP já vem trazendo essa duplicação de contas. Uma forma de controlar o F e o P. Indicador de dívida líquida consolidada. Tá? Então, aqui, essa do F e do P, a parte do PCASP, lá do MCASP, ele não é tão extenso. Tá? Mas já dá para ter uma ideia mais ou menos do funcionamento e depois a gente volta a aprofundar um pouquinho mais. O MCASP também fala para a gente de indicador de dívida consolidada líquida. Tá? Então, a gente sabe que União, Estado e Município tem limite de DCL, de dívida consolidada líquida. Tá? E na escrituração das contas a gente pode ter esse controle dos indicadores aí das contas que compõem a dívida consolidada líquida. Né? Então, os passivos considerados no cálculo da DCL e que não tenham execução orçamentária associada são controlados por esse indicador desde o momento do registro da obrigação. Então, as obrigações consideradas na DCL elas são controladas pelo atributo com valor 0 e as excluídas do cálculo serão controladas pelo atributo com valor 1. Então, é uma forma de controle que o PCASP também colocou para controlar a dívida consolidada líquida. Não é o que cobra muito em prova, tá? Até o PCASP não traz isso com muito detalhe aqui nessa questão desse controle. Tá? Mas, basicamente, as contas que vão ser controladas lá no demonstrativo da dívida consolidada líquida, elas vão ter o valor 0. As contas de passivo, mas que não deverão ser consideradas na DCL, elas vão ter um atributo 1. É uma informaçãozinha complementar da conta para facilitar na hora de elaborar o demonstrativo da dívida. Crédito empenhado em liquidação. Tá? Bom, a gente sabe que a gente tem algumas fases etapas da execução orçamentária. Tá? A gente tem aqui o empenho, a liquidação e o pagamento. Basicamente, essas são as 3 fases da execução orçamentária. Tá? No balanço patrimonial, o passivo financeiro ele corresponde ao quê? As obrigações correlatas a despesas orçamentárias empenhadas, né? Já virou F, então empenhada. E elas podem ser empenhadas, mas podem ainda não ter sido liquidadas e nem pagas. Tá? Aos passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, ao exemplo da caução, né? Que eu já havia falado que também pode ter o atributo F. Tá? Despesas orçamentárias empenhadas, e também, além disso, né, as despesas, o passivo financeiro ele pode corresponder a essas despesas que foram empenhadas, as que não passaram pelo empenho, mas que são, por exemplo, cauções, né, que são execução extra-orçamentária. Eu posso também corresponder ao meu passivo financeiro, para eu somar o meu passivo financeiro, as despesas orçamentárias empenhadas, cujos fatos geradores da obrigação patrimonial ainda não tenham obtido na conta crédito empenhado a liquidar, e aí isso aqui é durante o exercício. Tá? Porque daí no fim do exercício, eu tenho que dar baixa nessa minha conta crédito empenhado a liquidar, e registrar, inscrever, resta pagar não processados. Tá? Então, o que compõe o meu passivo financeiro? Despesa empenhada, empenhei virou F, tá? Financeiro. As minhas obrigações extra-orçamentárias, por exemplo, alguém depositou uma caução, eu estou com aquele meu dinheiro no meu ativo, mas eu também tenho que registrar um passivo que é uma obrigação de devolver depois.
E além disso, durante o exercício, eu vou registrar também, como se fosse um passivo financeiro, o que tem de saldo, nesse caso aqui, credor, na conta crédito empenhado a liquidar. Durante o exercício. Depois do exercício, em vez de pegar o saldo dessa, eu vou pegar o saldo dessa, resta pagar não processados, para compor aí o meu ativo, o meu passivo financeiro. Tudo isso para quê? Para chegar lá no cálculo do superávit financeiro, que a gente sabe que é ativo financeiro menos passivo financeiro. Tá? Então, isso aqui compõe o passivo financeiro. Pode ser que as provas não cheguem tão fundo nessa questão, porque é uma questão mais metodológica aqui do cálculo do superávit financeiro e às vezes traz um mini balanço patrimonial para calcular alguma coisa. Tá? Mas a gente vai atrás de exercício para conseguir resolver alguma questão que tenha sido mais bem elaborada nesse sentido. E aí eu escrevi isso aqui porque a gente começou a falar de crédito empenhado em liquidação, né? Então, o crédito empenhado em liquidação ele tem a ver com com esse montante aqui que deve ser considerado no meu passivo financeiro. Então, no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial, quando o fato gerador do passivo ele ocorrer antes ou no momento do empenho da despesa orçamentária, a transferência de saldo da conta crédito empenhado a liquidar para a conta crédito empenhado em liquidação, eles deverão ocorrer simultaneamente no momento do empenho. Então, por exemplo, reconhecimento de passivo relativos a precatórios. Então aqui, aqui normalmente a gente tem essas etapas, né? Só que aqui, e acontece com cada vez mais frequência, de acordo com o MCASP ali e o PCASP também, o plano de contas, que é a fase do em liquidação. Tá? Então, na lei a gente já conhece só essas 3 fases, né? Mas quando a gente vai para a contabilidade, na hora de fazer os registros, a gente vai encontrar essa fase do em liquidação, que tem uma conta contábil específica, e que ela é bem utilizada e que ela pode ser cobrada em prova justamente pelo uso que tem assim na parte prática. Então aqui a gente tem alguns exemplos de quando se utiliza essa conta crédito em liquidação e quando que, por exemplo, vai direto para o liquidado, né? Porque essa parte aqui é quando está se apurando a liquidação da despesa, essa aqui é quando já foi liquidado e aqui é quando foi pago. Tá? E tudo depende, na verdade, do fato gerador. Né? Se o fato gerador desse passivo ele vai ocorrer antes ou no momento que eu estou empenhando a despesa, aí a transferência do saldo da conta crédito empenhado a liquidar para crédito empenhado em liquidação deve ocorrer no mesmo momento, simultaneamente. Então, por exemplo, reconhecimento de passivo relativos a precatórios. Tá? Então, olha só. Momento da ocorrência do fato gerador da obrigação patrimonial. Qual é o momento da ocorrência? Né? O fato gerador ele ocorre quando o fato gerador ocorrer antes do empenho ou no momento do empenho. Tá? A gente não está falando do fato gerador ocorrendo depois. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Tá. Natureza de informação orçamentária no momento do empenho. Tá? O que faz lá então? Vou debitar um crédito disponível, acredito um crédito empenhado a liquidar. Então, o crédito na conta crédito empenhado a liquidar, ele é normal. Quando a gente faz um empenho, a gente sempre vai tirar lá do disponível, do meu orçamento, e vai creditar no crédito empenhado a liquidar. Tá? Depois eu vou para a fase seguinte. Tiro do crédito, né, o saldo do crédito empenhado a liquidar e credito no empenhado em liquidação. Tá? E depois, no momento da liquidação, eu tiro lá do crédito empenhado em liquidação e já acredito um crédito liquidado a pagar. E aí depois só fica pendente o último registro, que é um débito no crédito empenhado liquidado a pagar e um crédito no crédito empenhado liquidado pago. Tá? Que não está aqui, mas seria o passo seguinte. Tá? Então o que ele quer dizer aqui? Que quando ocorre o fato gerador lá do passivo, no momento que eu estou empenhando, ou até mesmo antes, esse registro da minha retirada do crédito empenhado a liquidar para o crédito empenhado em liquidação, ele é simultâneo. Ele não espera
acontecer uma outra etapa. Então, ó, quando o fato gerador do passivo ocorrer antes ou no momento do empenho da despesa orçamentária, a transferência do saldo da conta crédito empenhada a liquidar para a conta crédito empenhada em liquidação. Então, crédito empenhado a liquidar, transferência dessa para essa, ocorre simultaneamente, no momento do empenho. Tá? Então, aqui acaba ocorrendo no momento do empenho. Tá? Poderia até ser do crédito disponível direto para o crédito em liquidação, mas na verdade passa antes aqui para o crédito empenhado a liquidar e depois fica lá em liquidação. Tá? Isso quando o fato gerador ocorrer antes ou no momento do empenho. E agora quando o fato gerador ocorre do passivo, né, ocorrer depois do empenho, só que antes da liquidação, então perceba que a gente tem um segundo momento agora. Aqui ele ocorria antes ou no momento do empenho. Tá? Claro, antes da liquidação também. Aqui ele ocorre quando o fato gerador do passivo ocorrer depois do empenho, mas também, assim como no caso anterior, antes da liquidação da despesa, mas o fato gerador aqui está diferente, ele está ocorrendo depois do empenho, a transferência do saldo da conta crédito empenhado a liquidar para a conta crédito empenhado em liquidação, ele vai ocorrer de forma isolada. Lembra lá que a gente ocorria de forma, quando é no momento ou antes, ocorre simultaneamente. Quando o fato gerador ocorre depois do empenho, aí essa transferência do saldo crédito empenhado a liquidar para a conta crédito empenhado em liquidação, ele vai ocorrer de forma isolada. Como é que vai ocorrer isso? Então, por exemplo, recebimento provisório de material permanente antes do ateste. Então, olha só, eu tenho meu empenho, eu tenho que ter tido o meu empenho para ter sido feita a despesa. Tá? Então, o empenho ele tem que ser prévio à despesa, eu fiz meu empenho. Entregaram o meu material permanente. Opa, entregaram, eu vou começar a proceder aos registros de liquidação da despesa, que é atestar de fato que o meu fornecedor me entregou o material confere de acordo com o que estava previsto em contrato, está tudo certo, liquida a despesa, né, recebe a nota, liquida a despesa, depois procede ao pagamento. Só que eu recebi de maneira provisória esse material permanente e está pendente ainda o meu ateste. O ateste seria o ato de liquidar. A gente se refere muito aqui à questão da liquidação como um ato contábil, mas existe o ato da prática de liquidar mesmo. Né? A contabilidade, na verdade, ela só vai liquidar depois que alguém foi lá e disse, não, liquide-se. E esse liquide-se é geralmente aqui o ateste. Né? Então, eu recebo meu material permanente, só que ele está pendente do ateste. O que aconteceu nesse caso aqui? Eu já tenho meu empenho, o fato gerador do passivo, né? Ele vai ocorrer depois do empenho, mas como eu já recebi, ele ocorreu no momento antes da liquidação. Né? Então, eu fiz meu empenho, recebi esse meu bem, e nesse recebimento ele já pode ser considerado em liquidação, porque a liquidação de fato vai ocorrer um pouco depois. Como é que ficaria então essa contabilização de forma isolada? Então, o fato gerador ocorre depois do empenho e antes da liquidação. Então, aqui é a mesma história, né? Crédito debita um crédito disponível. Aqui a gente não está falando do... O MCAS para mim não trouxe o código das contas, mas para o exemplo não faz falta. Crédito disponível, debita crédito disponível, credita crédito empenhado a liquidar. E no momento da ocorrência do fato gerador, que é depois do empenho, mas antes da liquidação, eu debito aqui o meu crédito empenhado a liquidar e credito o meu crédito empenhado em liquidação. No momento da liquidação, eu tiro o saldo daqui e coloco no liquidado a pagar. A gente percebe que na verdade, no momento do empenho, eu faço só esse ato aqui, tá? E aí, no momento da ocorrência do fato gerador, aqui é considerando que o fato gerador ocorreu antes da liquidação. Então, eu tenho uma fase, eu tenho um momento que é o empenho, o segundo momento é a ocorrência do fato gerador, que é o recebimento desse material, e o terceiro momento é a liquidação. Então, eu recebi esse material de maneira provisória e só ficou pendente um ato de liquidação. Então, o ato de liquidação, de fato, lá da contabilidade, ele vai ocorrer num terceiro momento.
mas o fato gerador desse passivo ele ocorreu no momento que eu recebi aquele bem. Então, a transferência do crédito empenhado a liquidar para o crédito empenhado a liquidação vai ocorrer de maneira isolada, não vai ocorrer de maneira simultânea lá quando a gente faz o empenho. Tá? Então, claro, isso aqui é mais fácil de visualizar com exemplo. Tá? E uma terceira situação é que quando o fato gerador do passivo ele ocorre simultaneamente à liquidação. Então, a primeira ocasião era quando ocorria no momento do empenho, né? E antes no momento do empenho e antes da liquidação, é isso, né? Aqui, ó, antes ou no momento do empenho. O segundo é depois do empenho, mas antes da liquidação. E o terceiro é simultaneamente à liquidação, né? Obviamente também depois do empenho. Então, quando ocorreu o fato gerador do passivo simultaneamente à liquidação da despesa orçamentária, simultaneamente à liquidação da despesa orçamentária, não é obrigatório o uso da conta de crédito empenhado em liquidação. Então, esse é um caso em que, quando ocorre junto, né, aqui a liquidação, o fato gerador ocorrer junto na liquidação, eu não preciso mais usar aquela conta. Mas os dois primeiros casos, acaba sendo obrigatório o uso daquela conta. Quais casos acontece mais? Bom, claro, difícil de prever, mas é muito utilizada aquela conta justamente porque os dois casos, fato gerador ocorrendo antes da liquidação ou no momento do empenho, também ocorre com bastante frequência. Então, se usa muito essa conta aqui. Tá? E aqui acabou não tendo um exemplo, mas um exemplo de contabilização, sim. Então, o que acontece lá? A gente vê que a gente não usa a conta crédito empenhado em liquidação, porque aqui o fato gerador ele ocorreu no momento em que eu liquidei a despesa. Então, debita um crédito disponível, credita um crédito empenhado a liquidar, e lembra que depois a gente fazia um débito nessa conta e um crédito em liquidação, né? Mas acabou que não. Então, a gente faz um débito no crédito empenhado a liquidar e um crédito no crédito empenhado liquidado a pagar. Esses lançamentos aqui, eles são um padrão, tá? Sempre quando tem uma execução orçamentária de empenho, liquidação e pagamento, seguem a mesma coisa. Claro, como está aqui no exemplo, exceto porque em alguns casos, em um dos três casos, eu não vou ter uso da conta crédito empenhado em liquidação.